A gente tem um ditado aqui em Minas Gerais, o trem tá pegando fogo, gente, tá? Sim, literalmente, o judiciário brasileiro tá pegando fogo nesse dia de hoje, porque o que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês é simplesmente inacreditável. É uma reviravolta daquelas que você pensa assim, que jamais poderia acontecer. Vejam só, gente, tá? Vocês sabem que o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar aí a decisão de colocar um criminoso por vingança, né? Por retaliação, por ter sofrido uma derrota na Justiça da Espanha. Ele achou por melhor soltar um traficante perigosíssimo aqui do Brasil e liberou ele para prisão domiciliar. Pois bem, gente, tá? PGR já está aqui estudando derrubar esta decisão do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Exatamente essa notícia que acabou de sair do jornal O Globo, que eu vou trazer em todos os detalhes. PGR, Procuradoria-Geral da República, avalia como derrubar esta decisão do ministro Alexandre de Moraes em liberar, mandar para prisão domiciliar um criminoso perigosíssimo, ainda mais por uma vingancinha, né, gente? Então, PGR se volta contra o ministro Alexandre de Moraes. Outro que se voltou contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? O André Mendonça. Ministro do STF, André Mendonça, tá? Acaba de se voltar contra Alexandre de Moraes e defende o seu afastamento, gente, tá? Do julgamento do suposto golpe, do julgamento aí contra o Bolsonaro, gente, tá? Reviravolta histórica dentro do STF. André Mendonça mostrando a que veio, tá ali pedindo, gente, tá? O afastamento de Alexandre de Moraes do julgamento do Bolsonaro, do suposto golpe, né, gente, tá? Outra informação urgentíssima que eu preciso trazer para vocês aqui nesse vídeo, gente. Alexandre de Moraes acabou de ser esculachado em um veículo de imprensa internacional renomadíssimo, gente, tá? Um grande veículo de imprensa internacional acaba de humilhar e esculachar o ministro Alexandre de Moraes. E essa matéria, o teor que foi escrito nessa matéria, a gente repercutiu aí no mundo inteiro. É um veículo de imprensa internacional renomadíssimo, conhecidíssimo. Aí, gente, essa matéria gerou um pânico gigante para o STF, para os outros ministros do STF. É só um pouquinho do que eu vou trazer aqui nesse vídeo aqui para todos. Eu disse para vocês, gente, o trem tá pegando fogo. É um ditado que a gente usa, trem, né, gente? Minas Gerais. Vamos lá, gente, rapidamente, deixa eu só convidar você que tá do outro lado do China a se inscrever aqui no nosso canal. A gente sabe que ano que vem é ano eleitoral, então é muito importante que a gente se fortaleça, tá? Que a gente possa levar a nossa voz ao número máximo de pessoas. Então, convido você a fazer parte aqui da nossa família, para você ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado. Olha aqui embaixo, confere aqui embaixo no vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima que automaticamente, e o melhor, gratuitamente, gente, é grátis, vocês não pagam nada para estar inscrito aqui no nosso canal. E aqui vocês sabem que vocês serão muito, mas muito bem-vindos. Vamos de informação, gente, tá? Logo de cara, deixa eu trazer aqui para vocês um vídeo simplesmente espetacular, gente, tá? Espetacular, uma briga feia, acabou de acontecer agora, bate-boca, deputado Zuco e Maria do Rosário. Maria do Rosário, gente, aquela petista de carteirinha, passadora de pano pro Lula, que colocou o Bolsonaro na justiça, lembra, alguns anos atrás? Pois bem, gente, tá? O deputado Zuco esfolou a Maria do Rosário sem dó e nem piedade hoje, durante uma entrevista. Gente, eu queria que vocês assistissem e colocassem aqui embaixo os comentários de vocês. Só assistam, gente, tá? Ele simplesmente destruiu a lacradora militante de esquerda do PT, passadora de pano pro Lula. Vejam só, faço questão que vocês vejam. Falar sobre anistia? Não, só um minutinho. Não, se eu posso falar? Por favor, eu queria falar sobre anistia. Anistia. Fique calmo. Mas a senhora tá nervosa porque a gente está recebendo. A senhora tá aumentando a voz e tá partindo para falar comigo. A gente acabou de falar que nós podíamos debater. Mas por que a senhora fala que quando eu estou falando pode terminar? Eu vou ter que primeiro falar do jeito. O ponto aqui, gente, é que ele quer falar sobre o projeto da anistia e ela não tá deixando ele falar sobre a anistia, gente. Isso aqui
é militante do Lula, gente, tá? Isso aqui idolatra o Lula, também não quer anistia. Aí o Zucco foi pra cima dela sem dó e nem piedade, vejam só. Mas por que só fala que quando eu estou falando pode terminar? Eu vou ter que ir pro intervalo desse jeito. Tem que ir pro intervalo, porque se ela pode me interromper, eu não posso saber por quê. Só um pouquinho. Qual é a diferença? A senhora está desequilibrada, deputada. Não. Vamos com calma. Não, é que assim, ataque pessoal. A gente quer um debate de alto nível. A gente quer um debate de alto nível e não um ataque às pessoas. A gente está debatendo uma ideia. Eu vou chamar cada um, então. A senhora conclui, por gentileza, e eu, em seguida, daqui a 30 segundos, vou passar a palavra. Bom, fico desequilibrado é o senhor, que demonstra ter uma eu falou agora que não era para atacar e tá atacando. Chamou assim. A maior rejeição do Brasil está presente aqui. A gente vai pro intervalo. A gente vai pro intervalo. Não é possível, não dá pra fazer um debate. Ele está dizendo, gente, que a maior rejeição está presente aqui, porque, segundo o Zucco, ela é uma das parlamentares mais rejeitadas do Brasil. Aí é que ela ficou extremamente furiosa. Vamos continuando. Presente aqui. A gente vai pro intervalo. A gente vai pro intervalo. Não é possível, não dá pra fazer um debate. Não, o senhor é machista e a senhora é desequilibrada. Não, o senhor é desequilibrado. A senhora está deixando falar por quê? Eu peço, deputados. Coisa contra pobre? Coitado do senhor. Olha, que triste isso, hein? Deputados, a gente está debatendo o Brasil aqui, mas eu vim aqui preparada para falar do Brasil. Vamos lá, agora quando um falar, o outro não pode interromper, por gentileza. Não aceito esse tipo de ataque. A senhora tem, e o senhor, a gente vai deixar o microfone fechado. A senhora tem 3... Por favor, gente, sem ataques pessoal. Mas o senhor... Esse é um exemplo que os senhores estão dando para o brasileiro nessa manhã. Rasteira, despreparada, de quem não tem argumento. Vamos lá. 8h47, a senhora tem 30 segundos para... O problema é que eles deixam ela retornar, mas aí quando ela retorna para atacar o Zucco, gente. É um cara, lógico, que não vai ficar de boca fechada, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, ele só queria falar sobre o projeto de lei da anistia. E assim, ela simplesmente ficou histérica, vou até repetir o que ele ficou meio desequilibrada, gente. Meu Deus do céu. Foi só ele mencionar que ela é uma das parlamentares mais rejeitadas da história da política do Brasil. Ela ficou furiosa, a mulher ficou virada no giraia, gente. A Maria do Rosário tá aqui furiosa, ela, né, que colocou o Bolsonaro na justiça alguns anos atrás, idolatra o Lula, passa pano pro Lula, foi derrotada, né, no último pleito eleitoral municipal, foi humilhada no último pleito eleitoral, assim, gente, que humilhante, gente, tá? Humilhante, tá? Ela não... O que ela tem contra a anistia? Deixa eu falar, gente, tá? O posicionamento, a opinião dele, falar sobre essa questão, que é um dos temas mais importantes e relevantes da atualidade. É o projeto de lei da anistia. Vergonha, tá? Vergonha. Realmente ficou desequilibrada aqui agora, durante essa entrevista, Maria do Rosário. Era só ter deixado, né, o deputado Zucco prosseguir ali com a sua fala, com o seu posicionamento. Ele já tinha escutado ela. E assim, quando retornava era só para atacar. Que triste, gente, tá? Esses, né, esses cupinchas do PT, do Lula, é isso aqui que o Lula traz pro Brasil. Próxima informação na tela, gente, notícia urgentíssima, tá? Urgentíssima, envolvendo a derrota que o Alexandre de Moraes levou na justiça da Espanha. Dizem que é só a primeira informação. Daqui a pouco é que eu vou trazer uma bomba divulgada pelo jornal O Globo. PGR, gente, tá? Se volta contra Moraes por causa dessa questão dele ter soltado aquele traficante perigosíssimo. PGR, gente, tá? Pode derrubar a decisão do Alexandre de Moraes. Vocês vão entender que eu vou trazer daqui a pouco. Mas antes, o Oswaldo Eustáquio, né? Ele concedeu uma entrevista aqui para o portal de notícias Metrópolis e trouxe revelações mega importantes, tá? Oswaldo Eustáquio diz que a decisão da Espanha dá mais força para o processo contra Moraes através da lei Magnitsky nos Estados Unidos. Aquela decisão, gente, tá? Da pena de morte financeira, que a gente vem falando aqui sempre com vocês, ó, a decisão, segundo ele, abre aspas, a decisão deixa eu colocar o vídeo, gente, vamos colocar o vídeo, vamos ver o que ele traz de estarrecedor, gente, tá? A bomba é gigante contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, agora, né, com ele sofrendo essa derrota na justiça da Espanha, que pode atingir aquela ação dele lá nos Estados Unidos, dessa lei Magnitsky, aquelas punições do Donald Trump. Vocês vão entender tudo, vejam só. Creio que não apenas gera pressão
Alexandre de Moraes, mas uma pressão, mas de uma derrota do ministro Alexandre de Moraes, a um ponto que também o Metrópolis, através da tua coluna, deu, que a Embaixada do Brasil queria que isso ficasse em sigilo na Justiça. Eles não queriam que ninguém soubesse. Isso foi antes da decisão, enquanto havia só um parecer do Ministério Público. Por quê? Porque foi uma derrota para o legislativo em nível internacional. E se eu que essa pressão internacional aumenta agora, Sorais, isso dá mais força agora para a que está sendo discutida. O senhor disse que dá mais força para... Eu peço que fale um pouquinho mais devagar, para quando houver interrupção a gente não perder o fio da meada. Essa decisão da Espanha dá mais força para... Essa decisão da Espanha dá mais força para tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, em que os deputados dos Estados Unidos estão buscando uma forma de punir o ministro Alexandre de Moraes, através da lei Magnitsky, através de ferramentas que vão ser discutidas pelo Congresso norte-americano, independente de um país europeu, União Europeia, porque aqui agora o que é decidido em um país, eles vão acatar junto com uma Suprema Corte, no caso da Audiência Nacional Espanhola. Então essa decisão da Espanha fortalece tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos para esse ministro Alexandre de Moraes ter que recuar nessas prisões, nessas questões aí de pessoas que estão exiladas fora do Brasil, como eu estou exilado. Então que essa decisão não só beneficia a mim, mas beneficia também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque na minha decisão ela fala, o jornalista Oswaldo Eustáquio não pode ser devolvido porque ele não está sendo julgado por uma questão pessoal, ele está sendo julgado por uma questão coletiva envolvendo o presidente Bolsonaro. Ou seja, se há uma perseguição contra mim, há uma perseguição também contra o presidente Bolsonaro. E o mundo inteiro está sabendo disso. Então isso fortalece demais essa pressão que você falou aí, que vem dos Estados Unidos. Então, segundo o Oswaldo Eustáquio, tá, gente, essa decisão da Justiça na Espanha, né, que derrubou uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo a própria Justiça da Espanha, disse que não poderia devolver de volta, o Oswaldo Eustáquio para ser preso aqui, devolver o preso político, segundo o Alexandre de Moraes, porque... opinião política não é crime, gente, tá? Na Espanha, aqui também no Brasil não deveria, tá na Constituição, mas ali na Espanha a lei realmente funciona e opinião política não é crime, então a decisão do Alexandre de Moraes foi derrubada pela Justiça da Espanha. E achei muito interessante essa fala dele, que essa decisão, do Judiciário da Espanha beneficia também o Bolsonaro, porque uma vez eles estão vendo que é uma perseguição política, foi uma decisão por uma motivação política, gente, e o Oswaldo Eustáquio vem sempre aí defendendo o Bolsonaro, uma coisa pode ser ligada à outra, gente. E essa questão, gente, tá? É mais uma pedra, do quebra-cabeça que a Justiça dos Estados Unidos pode utilizar naquela questão da punição, da lei Magnitsky, gente, tá? Que é aquela questão da morte financeira, dentre outras penalidades, dentre outras sanções que podem sofrer autoridades que cometem abusos, gente, tá? E aqui no Brasil, essa ação que está tramitando ali na Justiça dos Estados Unidos atinge em cheio o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O foco primário é o ministro Alexandre de Moraes. Então tá aí a explicação. Ficou um pouco confusa aqui, mas deu para entender, gente? Ficou meio cortadinho ali, mas sempre deu para entender ali o posicionamento dele. Próxima informação na tela, gente. Esse vídeo aqui eu faço questão de trazer aqui para vocês, porque, gente, o Lula da Silva tá simplesmente sendo triturado, macetado, gente, tá? Não só por jornais, de direita, mas também por jornais de esquerda. Dessa vez, os jornalistas militantes de esquerda não conseguiram passar pano pro Lula e estão detonando o Lula, que decidiu fazer do Brasil um refúgio para criminosos, gente, tá? Que é o caso da ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada a 15 anos de prisão por corrupção. E o Lula usou o avião da FAP, que depois eu vou trazer uma notícia urgente com relação a essa questão, fazendo o povo gastar para pagar essa viagem, luxuosa, gente, é coisa de gringo, gente, tá? Então, o Lula tá recebendo aqui essa, criminosa, segundo a Justiça do Peru, aqui no Brasil. Parece que o Brasil agora virou reduto, gente, tá?
de criminosos, os cupinchas do Lula da Silva. Aí, nem os militantes da Globo News conseguiu passar pano pro Lula e dessa vez desceram a lenha sem dó. Eu acho que as consequências, as análises políticas, né, elas são todas procedentes, mas eu queria só separar a questão da diplomacia e do Itamaraty, porque, veja, não há previsão de concessão de asilo diplomático por motivos de saúde. Então, o fato de ela ter um câncer e querer tratar em São Paulo não justificaria, né, isso é a fonte com que eu falei da diplomacia brasileira. Também não há previsão de concessão de asilo no caso de cometimento de crime comum. Então, a justificativa seria perseguição política. A presidente peruana teria a prerrogativa de negar o salvo-conduto, dizendo ela cometeu um crime comum e não concedo, mas não foi o que ela fez. E aí, nesse sentido, o Brasil, a diplomacia brasileira, quero deixar claro, acolhe, porque essa é uma tradição latino-americana, é uma jabuticaba, até brinquei aqui com o Otávio, é uma jabuticaba latino-americana, essa tradição de conceder asilos diplomáticos. Até a pessoa que me explicou lembrou o caso de Assange, né, que foi abrigado na Embaixada do Equador porque é recorrente, mas o Reino Unido não reconhece asilo diplomático, e por isso fez toda sorte de pressão, como a gente acompanhou ao longo do tempo. Então, acho que, e mesmo dentro do Itamaraty, há um desconforto no que diz respeito ao envio de um avião da FAB. E isso é considerado um exagero. Todo o procedimento, né, o ritual, ele está em linha com o que como a diplomacia age, exceto o avião da FAB, né, e no caso de uma alegação, ela foi condenada por um crime comum, no entanto, a presidente do país decidiu conceder. Vamos. É assim, gente, isso que o Lula acabou de decidir, né, em dar asilo a uma criminosa condenada na justiça do Peru, é um tapa na cara da sociedade. Só por aí, por si só, já é um tapa na cara da sociedade. Aí, para completar, gente, o Lula pega e envia um avião da Força Aérea Brasileira. Ou seja, gente, tá? Um avião simplesmente... É assim, gente, a nossa Força Aérea Brasileira simplesmente batendo continência para uma criminosa, né, que foi julgada e condenada na justiça do Peru. É isso que o Lula fez. Naquela mesma forma em que o Lula fez as nossas Forças Armadas, né, estendeu o tapete vermelho para receber o ditador Nicolás Maduro e bater continência para o ditador. É a mesma coisa que o Lula está fazendo agora nesse caso da ex-primeira-dama, que foi condenada por corrupção na justiça do seu país, e o Lula foi lá, enviou um avião da FAB, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu acho que muitos de vocês não sabem. Vocês sabem que esse translado de ir lá buscar essa criminosa e trazer aqui para o Brasil, vocês sabem que isso tem um custo de quase 100 mil reais para os cofres públicos, para o povo brasileiro que paga o imposto, que trabalha diuturnamente para pagar o seu imposto que o Lula criou e ampliou, assim, estratosfericamente nesse governo? Então tá aí, gente, tá? Eu tô indignada e furiosa. Mas, né, gente, tá? Criminosa julgada, condenada a 15 anos de prisão por corrupção, daquele esquema de corrupção que o Lula também estava envolvido até o pescoço, né? O Lula e os seus cupinchas, que muitos ali também foram presos, né? Além do Lula da Silva. Assim, gente, é estarrecedor, então não tem como passar pano, né? Não tem, gente, não tem motivo legal para o Lula ter recebido essa criminosa, né? Com honrarias, muito caro para o povo brasileiro, aqui no Brasil, gente, tá? E agora, gente, vídeo da nossa queridíssima Ana Paula Renco, que foi pra cima com tudo, rasgou o verbo contra ministros do STF, contra o STF, contra o Lula. Mas assim, gente, hoje ela tava inspirada, gente, tá? Desceu a lenha sem dó e nem piedade, e sobrou até pra Janja dessa vez. Só assistam. É claro, Adriana, agora ontem nós demos a notícia aqui do presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, autorizando um orçamento de 90 milhões de reais para a realização de propagandas, ações em redes sociais, etc. E de acordo com o presidente do Senado, para valorizar o papel do Senado.
No entanto, esse tipo de aberração acontece assim, com dinheiro público, ministros do Supremo usando dinheiro público sem a menor responsabilidade, desrespeitando a Constituição quase que diariamente. Agora, daqui a pouco vamos falar, né, mais um imbróglio, mais uma confusão com outro país além dos Estados Unidos. E o presidente do Senado, 90 milhões para valorizar o papel do Senado e aumentar os investimentos em divulgação institucional. Então, assim, Adriana, tá tudo errado. Tá tudo errado. O brasileiro já entendeu o valor do Senado. O Senado que não entende o valor do Senado diante de notícias como essa. Mais um absurdo, mais dinheiro público sendo usado. Eu não me esqueço, Adriana, quando nós comentamos aqui da FABTU, né, sendo usada pela ministra Aniele Franco para ver um jogo de futebol. Né? Viajou com um aviãozinho da FAB para ver um jogo de futebol do time de coração dela. E claro, o eleitor cobrou, as redes sociais cobraram, as pessoas entenderam, peraí, isso não. E eu me lembro que naquele dia, nosso querido Alexandre Garcia estava com a gente, era uma sexta-feira, Alexandre Garcia, nosso outro mestre que conhece todos os bastidores, são décadas ali, né, de janela em Brasília, e ele falou que um voo da FAB não sai por menos de R$80 mil. Um voo da FAB, ali no caso, né, era Rio, São Paulo, alguma coisa ali da Marielle, eu fico imaginando um voo mais longo, espera, abastece, volta, ou seja, R$80 mil, que seja, R$80 mil, assim, né, e o brasileiro não consegue comprar um vidro de azeite, o brasileiro, a picanha até agora não chegou, o brasileiro hoje que vai a supermercados, e eu vi aqui onde eu estou no Brasil, o café trancado, enquanto o Senado gasta 90 milhões para valorizar, né, em propaganda, para valorizar o papel do Senado, e os ministros esbanjam o nosso dinheiro. Esbanja agora, né, virou até um verbo muito pertinente para a nossa primeira-dama, que é outra também que faz pouco caso do dinheiro do pagador de impostos. Tá aí, gente, Ana Paula Henkel com mais um belíssimo comentário. Gente, como eu admiro essa mulher, mulher culta, bonita, inteligente, visionária, né? Enxerga longe. Sou fã, gente, tá? Sou fã da Ana Paula Henkel, eu gosto muito do trabalho dela, admiro. Pessoa íntegra, honesta, justa. É de direita, né, gente, tá? Deixa a gente mais feliz ainda. Continuando aqui, que eu já vou trazer agora, eu não vou aguentar, gente. Eu não vou aguentar deixar isso aqui pro final, porque eu tô comichando pra trazer essa notícia aqui pra vocês, gente, tá? Matéria da colunista do jornal O Globo, gente, tá? Malu Gaspar, esquerdista de carteirinha, divulgou uma bomba, gente, tá? PGR avalia contestar, ou seja, derrubar decisão de Alexandre de Moraes que retalhou Judiciário da Espanha ao barrar extradição. Gente do céu! PGR se voltando contra o ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco, gente, tem outra notícia, tá? O André Mendonça também se volta contra o Alexandre de Moraes e quer o afastamento dele do julgamento do Bolsonaro, do suposto golpe. Daqui a pouco eu vou trazer pra vocês. O trem tá feio pro lado Hoje eu tô bem mineira, né, gente? O trem tá feio pro lado de Alexandre de Moraes. Vamos lá, a matéria? Ó, a Procuradoria-Geral da República, PGR, avalia entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Gente, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso aqui. PGR avalia derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão de um processo de extradição pedido pela Espanha contra um búlgaro chamado Vasil Georgiev, acusado de tráfico de drogas. É aquele traficante, gente, tá? Perigosíssimo que o Alexandre de Moraes, tá? Concedeu para ele, agraciou ele com a prisão domiciliar, gente. Tá um traficante perigosíssimo. E o PGR, vendo a presepada que o Alexandre de Moraes acabou de fazer, tá agindo, se voltando contra o ministro, ó. Na avaliação de integrantes do Ministério Público Federal, ouvidos reservadamente pela equipe da coluna do Jornal Globo, Malu Gaspar, deve prevalecer, no caso do búlgaro, o princípio geral da colaboração penal entre os países e o tratado bilateral entre o Brasil e Espanha, assinado em fevereiro de 88 e promulgado em decreto de 90, que prevê a extradição de cidadãos dos dois países, ainda mais por esse crime, né, gente? Nada a ver com opinião
política do Oswaldo Eustáquio aí, o Alexandre de Moraes, gente, deu um tiro no pé. Moraes também determinou que a Embaixada da Espanha em Brasília apresente esclarecimentos, deu 5 dias. Essa matéria também repercutiu muito, porque alguns juristas estão dizendo que o Alexandre de Moraes quer, né, está extrapolando a soberania dos países, quer mandar na Justiça da Espanha. Aí é querer demais, né, gente, tá? Tá aqui, se protocolado, o recurso da PGR será apreciado pela primeira turma do STF, colegiado formado por Moraes, pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. E aí, gente, vocês acham que esses ministros da primeira turma vão acatar o pedido do PGR, Paulo Gonet, para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, ou já tá meio que cartas marcadas, tá? O criminoso é procurado pelas autoridades espanholas para responder judicialmente por um episódio ocorrido em outubro de 22. Segundo os investigadores, ele transportou para sua casa em Barcelona malas que continham 52 quilos. Tem aqui o nome que eu não posso nem falar, de entorpecente, gente. Entregues no dia seguinte ao comparsa Francisco Lopes Rodrigues. Gente do céu, que bandido que o Moraes enviou para prisão, enviou para casa, enviou para prisão domiciliar só por causa de uma vingancinha com a Justiça da Espanha. Eu não tô acreditando, gente, tá? Numa coisa dessa, tá? E PGR tá aí, se volta e quer derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, gente, daqui a pouco eu vou trazer o André Mendonça, tá? O André Mendonça, tá? Está pedindo afastamento, gente, tá? Afastamento do Alexandre de Moraes, do julgamento do Bolsonaro, do golpe que nunca existiu. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque antes eu preciso trazer essa outra notícia aqui para vocês, gente, tá? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, sendo simplesmente esculachado e humilhado, gente, tá? Por um veículo de imprensa renomadíssimo, um veículo de imprensa internacional renomadíssimo, gente, que é conhecido, acompanhado pelo mundo inteiro. É exatamente isso, gente. As decisões do ministro Alexandre de Moraes estão repercutindo na imprensa internacional, lamentavelmente fazendo a Justiça do Brasil passar vergonha, tá? The Economist alerta sobre risco à democracia no Brasil por concentração de poder em juiz superstar, né? Estrelismo. A revista britânica The Economist afirmou nesta quarta-feira que o excesso de poder de juízes ameaça a democracia do Brasil. A publicação considera que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é uma espécie de superestrela que personifica o protagonismo do judiciário. A publicação reforçou que desde 2003 todos os presidentes brasileiros enfrentaram acusações na justiça, citando, né, o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão do presidente Lula e a acusação contra Jair Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Mas a democracia brasileira tem outro problema: juízes com poder excessivo. E nenhuma figura personifica isso melhor do que o Alexandre de Moraes, que ocupa o cargo na Suprema Corte. Seu histórico demonstra que o poder judiciário precisa ser reduzido, diz a análise da matéria, gente, tá? A revista apontou que o julgamento de Bolsonaro pela primeira turma do STF, formada por 5 ministros, pode reforçar a percepção de que o tribunal é guiado tanto pela política quanto pela lei. A defesa do ex-presidente pede que o caso seja julgado pelo plenário do Supremo, composto por 11 ministros. Então, tá aí, gente, tá? Um veículo de imprensa, uma revista internacional renomadíssima, gente, acompanhada, tá conhecida, renomadíssima, acompanhada pelo mundo inteiro, descendo a lenha no ministro Alexandre de Moraes, gente. Isso aqui, gente, é a credibilidade do judiciário brasileiro sendo jogada na lata do lixo graças ao ministro Alexandre de Moraes. Imaginem, gente, tá? Um juristas do mundo inteiro lendo esta matéria
da revista The Economist. É triste, gente. Que tristeza para o Brasil. Agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o gigante acordou, gente, tá? O gigante acordou. Matéria divulgada pela Gazeta do Povo, trazendo aqui a fonte para vocês. Eu confesso para vocês que eu tô começando, gente, tá? A admirar o André Mendonça. Tava demorando, tá? Mas tá aqui. Mendonça volta a defender impedimento de Moraes no julgamento do golpe. Ou seja, ele volta a defender que ele seja afastado, né, do julgamento do Bolsonaro, desse suposto golpe aí dos aliados do Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, voltou a defender na última terça-feira, 15, o afastamento de Alexandre de Moraes do julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado. A corte analisa um pedido da defesa de Felipe Martins para afastar Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, do caso. O ministro considerou que Moraes seria uma das eventuais vítimas da trama, né? E por isso tem interesse no inquérito em relação ao arguido, né, ministro Alexandre de Moraes, renovando as vênias as posições em contrário. Reconheço o impedimento, o objetivo de Sua Excelência, tá? Nos termos do artigo 252 do Código do Processo Penal, para atuar na PEC 12.100 DF, inquérito do golpe, disse. Apesar do posicionamento de Mendonça, a maioria do STF votou contra a exclusão dos ministros e do PGR, o pedido do ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro, analisado no plenário virtual até o final da noite, gente, tá? Tá aí. Mais uma vez, o André Mendonça, gente, tá? Fala sobre impedimento de Alexandre de Moraes no julgamento do golpe, do suposto golpe de Estado, gente, tá? Ou seja, é o ministro André Mendonça se voltando, né, contra o Alexandre de Moraes nessa questão desse julgamento. Não só, né, gente, o André Mendonça, mas o próprio Luiz Fux também defendeu que algumas coisas têm que ser julgadas em plenário pelos 11 ministros, não por essa primeira turminha bem alinhada, né, com o ministro Alexandre de Moraes. É só uma opinião, gente, tá? É isso, pessoal. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro.